Nesse vídeo você vai aprender o que é, como e por que você deveria fazer a caminhada do fazendeiro unilateral. Esse exercício que é um verdadeiro 3 em 1, porque ele primeiro trabalha o seu abdômen e core, muito mais do que essas pranchas isométricas, estáticas, e ele também trabalha a sua parte de condicionamento cardiorrespiratório, melhorando todo o seu batimento cardíaco, circulação, além de estimular uma via específica do seu corpo chamada de zona 2 e ainda faz bem para o seu cérebro, melhorando a parte de cognição e de equilíbrio. Então, primeiro de tudo, o que é esse exercício? Esse exercício, chamado de caminhada do fazendeiro unilateral, consiste em você segurar o peso em apenas uma das mãos e justamente fazer essa caminhada. É um exercício que deriva dos strongmen, aqueles caras que carregam um monte de peso, mas normalmente eles fazem carregando o peso em duas mãos. E o diferencial justamente desse exercício, como eu vou explicar aqui para vocês, é carregar o peso em apenas uma das mãos, porque quando você carrega o peso em apenas uma das mãos, e calma que depois você pode trocar, você gera justamente esse desequilíbrio no seu corpo. Com esse desequilíbrio, você tem que ativar toda essa parte de músculos do abdômen e do core, como por exemplo, transverso do abdômen, quadrado lombar, eretores das espinhas, fazendo justamente que você fique mais equilibrado e mantendo justamente esse equilíbrio e essa postura mais alinhada, você estará trabalhando todos os seus músculos do abdômen de uma forma muito mais funcional do que, por exemplo, ficar apenas fazendo aquelas pranchas estáticas, né, isométricas no chão assim parada, que de verdade não é um exercício tão funcional assim e seria bem iniciante. Então esse exercício aqui ele é muito mais completo. E o outro benefício, além desse estímulo dos músculos de abdômen e core, é justamente o estímulo cardiorrespiratório. Então uma dica de ouro é quando você for fazer esse movimento, você colocar uma velocidade que você conseguiria conversar com outra pessoa, mas não é aquela conversa fácil. Porque quando você faz isso, você entra numa zona chamada de zona 2, abreviação de Z2, que estimula o seu condicionamento cardiorrespiratório, pode acelerar a sua recuperação entre treinos, é um aeróbio que não tem um grande impacto para as articulações e ainda facilita todo esse processo de queima de gordura, ou seja, você consegue facilitar que o seu corpo utilize mais gordura como fonte de energia, além de também ter esse trabalho, né, duplo, tanto do cardiorrespiratório quanto desses músculos estabilizadores do abdômen e core. E o outro benefício fantástico é justamente esse estímulo cerebral. Quando você faz essa caminhada, que é algo novo para o seu corpo, para o seu cérebro, você obriga ele a criar novos caminhos neurais. A gente chama isso de neurogênese, ou seja, você consegue ficar mais inteligente e criar essas novas conexões. De fato, então, estimulando também todo esse seu equilíbrio e lembrando que você pode fazer essa caminhada andando para frente ou andando para trás ou até desviando de objetos. Tudo isso você pode fazer de uma forma progressiva. E, além disso, esse de fato é um exercício que pode ser chamado de funcional, muito mais do que essas pranchas que eu comentei. E justamente isso aqui é muito mais aplicável no seu dia a dia, quando você precisar carregar alguma sacola, uma mala ou algum tipo de compra. Então você ao mesmo tempo que está fazendo exercício funcional, que melhora a sua postura, músculos centrais do corpo e melhora o seu condicionamento, você de fato está ficando um ser humano mais funcional, caso você precise fazer algum tipo dessas atividades no seu cotidiano, no seu dia a dia. E outro benefício também fantástico desse exercício, além desses três que eu já comentei, é sobre a força de preensão, também conhecida como força de pegada. Ou seja, quando temos que carregar esse peso aqui, a gente trabalha toda essa musculatura do antebraço, além de toda essa estabilização que eu já comentei. E a gente já sabe, já tem artigos mostrando que conforme as pessoas vão perdendo essa força de preensão, essa força de pegada, elas tendem a morrer de 5 a 7 anos mais cedo do que as pessoas que não perdem esse tipo, né, de força. Então é mais um benefício desse movimento. E agora que você já entendeu os benefícios e por que é interessante fazer esse exercício, preste atenção, que você vai entender como fazer ele da melhor maneira, até porque tem como adequar ele para dois principais objetivos que são diferentes. Para fazer esse exercício, você pode começar segurando um peso que seja de 10 a 20% do seu peso corporal. Então, no meu caso, que eu peso 83 quilos, eu pegaria um peso que seria entre 8 e 16 quilos. E aqui, por exemplo, eu estou segurando, né, esse kettlebell, que é de 12 quilos. Pode ser um halter, pode ser outras coisas, já eu também explico como que você consegue fazer isso se não tiver um peso. E aí outra dica de ouro, além de você acertar essa questão da carga, é quando você for fazer a caminhada, não deixar ele apoiado no corpo. Porque quando você apoia ele no corpo, você perde essa necessidade maior de estabilização. Então é interessante que você deixe ele nessa distância, aproximadamente uns 4 dedos do seu corpo, além de manter o braço esticado. E outra dica de ouro é, para você saber se justamente essa carga está adequada para você, você não vai estar perdendo para ela. O que isso quer dizer? Se essa carga estiver muito pesada, ou você pode ficar assim, descendo, ou você pode tentar compensar com ela vindo com o ombro para cima e andando dessa maneira. Então isso aqui não está, né,
legal e você justamente está pegando uma carga que você ainda não está adaptado. Diminuir a carga. Por quê? O ouro desse exercício é justamente a gente manter o braço esticado, o peso um pouco afastado do corpo, mas manter essa linha reta aqui, como se cortasse aqui na imagem e eu não soubesse em qual mão que eu estou segurando o peso. Então se eu estiver assim, perdendo, ou se eu estiver assim, eu justamente não estou fazendo ele da melhor maneira. E nisso você pode diminuir, né, a carga. Então esse 10 a 20% é apenas um exemplo. Se você achar muito pesado, você pode pegar 5% do seu peso. O importante é começar e ficar atento a esses detalhes. Depois então de você ter alinhado essa postura de um ombro com o outro, você pode começar justamente essas caminhadas. E você pode fazer ela normal, andando somente para frente. Você também pode fazer ela para trás, ou você pode até depois colocar obstáculos e fazer desviando disso. Mas comece no normal, no básico, que já vai ser muito bom nesse início, que é justamente essa caminhada, tentando manter justamente esse alinhamento que eu comentei, sem perder para o peso, mas sem querer também ganhar ele, elevando aqui o ombro, mantendo ele justamente nessa mesma linha e fazendo a sua caminhada. Então, depois de todo esse alinhamento, você pode decidir se você prefere fazer esse exercício mais voltado para o condicionamento cardiorrespiratório ou se você prefere para trabalhar essa força de pegada, essa força de pressão. Então, se o seu objetivo for mais esse condicionamento cardiorrespiratório, né, essa zona 2 que eu falei do aeróbio, seria interessante você começar a testar o peso de 10 a 20% do seu peso corporal, então no meu caso de 8 até 16 quilos, tá? E fazendo essa caminhada, segurando com apenas um dos braços por volta de 2 até 4 minutos. Depois que dê esse tempo, você pode trocar. Se o seu objetivo for justamente essa parte mais cardiorrespiratória e você pegou um peso que você não consegue carregar por mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, esse peso ainda está muito pesado para você. Então, abaixa esse peso e tenta ficar nessa faixa de 2 a 4 minutos e você pode trocar a mão. E aí você pode fazer essa caminhada total, né, por um período de 15 até 30 minutos. Agora, se você quiser fazer essa caminhada com o objetivo de melhorar a força de pressão, você pode testar pegar um peso que seja de 20 a 40% do seu peso corporal total e fazer essa caminhada segurando esse peso de 15 a 45 segundos. Então você vai ver que vai ser muito mais difícil, né? Você deslocar e a pegada ela vai falhar muito antes. Então dessa maneira você vai estar trabalhando mais a sua força de pressão, mas não é que você também não esteja trabalhando a parte de condicionamento cardiorrespiratório e também essa parte, né, dos músculos do abdômen e core. Eu atualmente prefiro fazer mais esse do condicionamento cardiorrespiratório, onde eu pego 10 a 20% da carga e ando por mais tempo. E sobre a frequência, qual é uma boa frequência para você fazer, né, durante a sua semana? Você pode testar fazer de 2 a 3 vezes por semana esse treino, de preferência dando um intervalo aí de 1 a 2 dias entre eles, para você conseguir de fato, né, uma boa recuperação. Quando a gente faz justamente essa caminhada com o objetivo mais cardiorrespiratório, você pode fazer essa caminhada de 20 a 40 minutos por sessão de treino, e quando a gente faz mais ele, né, voltado para força de pressão, você pode fazer uma média aí de 4 a 8 séries. E caso você queira também, você pode fazer os dois, ou seja, em um treino você faz mais para condicionamento cardiorrespiratório e no outro treino você faz mais para força de pressão. Mas caso você queira focar em melhorar apenas um deles, recomendo você fazer esse, né, esse específico que você queira e repetir ele mais ao longo das semanas. E se possível, coloque ele um pouco longe, tá, das suas outras práticas de exercício, porque assim você gera uma melhor recuperação. Se não for possível, faz ele antes como uma forma de aquecimento ou depois do seu treino principal. O importante é fazer. E se você não tem acesso a um kettlebell ou um halter que seja mais pesado, você pode fazer essa caminhada com galões, ou seja, tem às vezes uns galões de produto de limpeza que pesam ali 5 até 10 quilos, ou o próprio galão d'água, tem galão d'água de 5 litros, 10 litros, ou 20, né, que corresponde a 5, 10 ou 20 quilos. Então é uma forma justamente você conseguir fazer essa caminhada sem precisar, por exemplo, comprar um halter, caso você, né, não tenha. E inclusive quero aqui fazer um convite especial para você ainda não conhece a minha comunidade, que se chama Evolução Integral. É um local onde a gente junta pessoas que querem evoluir em mais de uma área da vida. Então lá dentro nós temos aulas comigo de alimentação, de nutrição, né, de alimentação saudável. Tem aula com um professor de educação física, que dá aula, né, de movimento e exercício. Tem uma aula com um professor de finanças e investimento. E também tem aulas com uma profissional da psicologia, que ensina sobre saúde mental, tá, e autoconhecimento. Além de resumo de livros, hábitos. Então é uma comunidade muito completa para te ajudar. Então se ainda não conhece, eu vou deixar aqui no link, tá, na descrição do vídeo, o link, se chama Evolução Integral e tá por um valor simbólico para justamente ninguém ter uma desculpa de não entrar e não querer se melhorar. O valor dela tá super promocional, de apenas R$19,90 por mês.
o que hoje, né, não paga nem 2 fatias de pizza. Então, se você tiver interesse em evoluir mais, clica aqui, entra lá que eu tenho certeza que você vai curtir e vai agregar muito na sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em se inscrever, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e os inimigos, te aguardo no próximo e deixe aqui o seu comentário. Se você já conhecia esse exercício, se você nunca tinha ouvido falar e caso você já esteja fazendo ele há um certo tempo, deixa aqui um comentário falando o que você está achando, como é que está sendo. E lembre, na dúvida, dobre as frutas.